Se você chegou até esse vídeo, então provavelmente você está passando pelo luto, que é a primeira fase da perda da pessoa que você gosta, quando alguém resolve simplesmente não estar mais ao seu lado. Então, se você passou por isso ou conhece alguém que está passando por isso, nós vamos entender aqui 5 fases mais comuns que acontecem com as pessoas quando elas se deparam e vivem esse tipo de situação. Que várias pessoas vão reagir de forma diferente a essa situação. Muitas pessoas simplesmente seguem a vida, outras encarnam um luto como se alguém tivesse morrido de fato, e a gente sabe que a pessoa não morreu, a pessoa está por aí, está vivendo a vida dela, postando nas redes sociais, enquanto a outra está vivendo um luto, fechada no mundo dela, um mundo obscuro de profunda tristeza, onde ela de fato acha que a vida dela chegou ao fim, e muitas pessoas inclusive infelizmente dão fim à própria vida por causa desse tipo de relação. E hoje a gente vai ver aqui as 5 fases mais comuns, existem várias, mas 5 fases que eu separei aqui que são as mais comuns. Que primeiro é o luto, é a tristeza, é o sentimento de perda, é o sentimento que você simplesmente não tem algo que era seu, a forma que você entende que aquilo ali estava dentro da sua rotina, dentro do seu mundo. Então você se deixa levar por um sentimento obscuro, um sentimento pesado, aquele sentimento de perda de fato, como se alguém tivesse morrido, e aí a sua energia baixa, toda a sua vibração baixa, e você começa a se comportar dessa forma, um verdadeiro luto, e isso vai te consumindo. No dia a dia você começa a tratar as pessoas diferente, a se tratar diferente, e você vai simplesmente deixar de viver, não vai achar mais graça nas coisas, simplesmente vai se afogar nessa tristeza absoluta, que aqui a gente vai ver que não precisa ser assim. Da mesma forma que a maioria das pessoas que enfrentam um fim de relacionamento simplesmente seguem a vida delas, aqueles que não conseguem fazer isso, nós vamos ver aqui alguns meios de seguir em frente e viver. Então a primeira coisa que a pessoa vai passar é pelo luto. É um sentimento legítimo, tá? Isso não é nada sobrenatural, não é nada vergonhoso, é um sentimento legítimo, é algo aceitável, a pessoa deve aceitar que está passando por isso de fato e seguir em frente, procurar meios de sair desse luto, porque esse luto ele ainda vai passar por diversas outras fases, e a segunda fase vai ser a saudade. A saudade é a segunda fase. A segunda fase é a saudade. A partir da hora que você perdeu a sua rotina, aquela pessoa não faz parte mais da sua vida, e você começa a observar a vida das outras pessoas que você imagina que são felizes, então você está imaginando que você é infeliz por não ter aquela figura que você criou dentro da sua mente como algo perfeito para você viver. Então você começa a sentir saudade porque você não está mais vivendo aquilo. Então você sente saudade de uma imagem que você criou. Então você criou uma imagem de algo que você gostaria que a pessoa fosse. E o problema de amar uma imagem é que sempre vai acabar em decepção. Então a segunda fase é a saudade. Ela vai consumir a pessoa. Primeiro ela vai viver o luto. Ela acha que a vida dela acabou junto com a vida da outra pessoa, mas ambos estão vivendo. Então ela está vivendo esse luto, essa dor da perda. E depois ela vai começar a sentir saudade à medida que os dias vão passando, saudade daqueles momentos, daquelas imagens criadas mentalmente, de um personagem que ela criou na cabeça dela e que ela depende daquele personagem. E a partir da saudade, a pessoa vai partir para a terceira fase, que é o sentimento de abandono. Abandono. Então a pessoa começa a sentir abandono. A pessoa começa a sentir abandono e passa a não ser mais só sobre o ex, passa a ser sobre ela. Ela começa a se sentir insuficiente, começa a se sentir sozinha, começa a provavelmente desenvolver complexo de inferioridade, vai perder a vontade de viver, e tudo isso vai consumindo, porque ela vai estar vivendo um luto, sentindo saudade, com o sentimento de abandono, e tudo isso começa a se aglomerar dentro dela,
como se fosse uma bola escura dentro do coração ali, onde a pessoa simplesmente não consegue enxergar um palmo além do nariz dela, porque ela se acha dependente daquela imagem daquela pessoa que ela criou, a imagem perfeita de algo que ela criou. E a gente vai ver aqui mais pra frente que tudo isso é criação da mente. A mente que cria tudo isso, até porque nós não nascemos com essas pessoas e quando nós morremos nós não vamos levar elas conosco. São companhias, e companhias existem diversas pelo mundo. Óbvio que quando você ama alguém é muito difícil passar por isso, mas existe uma maneira de você conseguir superar tudo isso, todos esses sentimentos que você está passando, porque você não pode obrigar uma pessoa a estar com você se ela não quer. O sentimento é válido, vai ter luto, vai ter o sentimento de saudade, vai ter o sentimento de abandono, e o próximo é uma sensação muito importante, que é a abstinência. Abstinência de quê? Da pessoa? Sim, da imagem que ela criou, ou seja, e do que aquilo envolvia na rotina dela. Ela vai sentir falta do carinho, ela vai sentir falta da companhia, ela vai sentir falta de tudo que envolve ali o relacionamento. Por quê? Porque o corpo, ele vicia no carinho, ele vicia nas coisas boas. Aí quando você sente a falta física da pessoa, vai vir a ansiedade, vai vir a tristeza que a gente já falou, vem a tremedeira, e tudo isso é absolutamente normal, é legítimo. Sinta isso, só não deixa isso te consumir, te levar para um abismo ali onde vai levar você para depressão e vários outros problemas mentais. Isso não quer dizer que a pessoa era o amor da sua vida. Isso aqui é o mais importante na abstinência. Na abstinência. Abstinência. Isso não quer dizer que a pessoa era o amor da sua vida. É o seu corpo tentando se reajustar. Você já está num processo de reajustamento. Quando você começa a sentir esse tipo de sensação, o seu corpo já está tentando se reajustar. Isso é muito rápido. Depende de pessoa para pessoa, mas isso é muito rápido. Isso acontece em poucos dias. Você já passou por 5 fases. Todas essas 5 fases. Então, entenda, não é que a pessoa é o amor da sua vida. Quando você tem esse sentimento de abstinência, é o seu corpo tentando reajustar. Isso é normal, isso é do ser humano. E por fim, vem a fase final, que é o vazio. O vazio. Não sei se está dando para ver aí, mas é o vazio. O vazio total. Muita gente se perde dentro desses relacionamentos, cria a imagem de uma pessoa que ela acha que é para sempre, que é aquilo ali. Então, a pessoa, na verdade, ela não é aquilo, ela é um ser humano que também tem sentimentos, tem outras visões, que talvez tenha uma visão diferente daquele relacionamento, mas a pessoa, quando ela sofre muito com o término de um relacionamento, geralmente, na maioria dos casos, é porque ela criou um personagem e ela depende emocionalmente daquele personagem. Então ela quer fazer tudo para estar junto com essa pessoa, então ela vai sentir um vazio porque ela não tem mais essa pessoa. Então no vazio, muitas pessoas se perdem dentro do relacionamento. Quando o relacionamento acabou, você vai sentir a 5ª fase aqui que eu estou falando, do vazio. Por quê? Porque você se acostumou a pensar junto, decidir junto, fazer várias coisas juntos. E quando o fim vem, isso é como se tivesse aberto um buraco no chão e você está caindo num abismo, sentindo aquele vazio interno, porque você acabou tendo uma dependência ali total e emocional daquela pessoa. Então a convivência é algo muito pesado, é algo real, mas o problema é a imagem que a gente constrói das pessoas que estão ao nosso lado, porque geralmente é uma imagem, um personagem, porque ao mesmo a gente conhecendo, mesmo a gente amando aquela pessoa, a gente não pode confundir amor com fantasia, porque às vezes a pessoa não está na mesma sintonia. Então, depois do fim, bate o vazio. E agora? Agora você se redescobre, você vai viver a sua vida, você vai cultivar os seus hobbies, vai continuar a sua vida normalmente, porque o fim do relacionamento não é tudo. Aquela pessoa, ela é um universo totalmente diferente, ela tem desejos diferentes, e tudo o que você tem na sua mente, a partir do momento que você entende que é um personagem que você criou toda aquela imagem
de toda aquela dependência e você tem total capacidade de se reestruturar e seguir a sua vida sem essa pessoa. Porque rastejar, chorar, fazer todo esse tipo de coisa atrás de uma pessoa, você só está se afundando ainda mais nesse abismo que é no vazio, nesse luto, nessa saudade, nessa abstinência e todas as outras fases que virão. Essas aqui que eu falei são as mais comuns, mas várias outras fases que vêm com o fim do relacionamento, aquele sentimento que te traga para um abismo onde você não consegue mais achar graça na vida, e isso pode te trazer uma depressão, pode te trazer uma ansiedade, diversos outros problemas psicológicos. A melhor forma de sair disso é você, óbvio, nos primeiros dias você tem o direito de viver o luto, você tem o direito de viver a saudade, a abstinência, mas isso não pode ser contínuo. Você deve voltar à sua rotina, voltar aos seus pensamentos positivos, voltar aos seus sonhos, aos seus hobbies e continuar a sua vida, porque provavelmente alguém muito melhor, muito mais conectado, na mesma energia que você, poderá aparecer na sua vida, porque nós não nascemos juntos, pregados com ninguém, nós nascemos únicos, sozinhos e vamos retornar únicos e sozinhos. Então, a partir do momento que a gente deixa de criar personagens, que deixa de criar um amor fictício, então o término, obviamente, ele sempre vai ser doloroso, mas se a gente não tem essa dependência tão grande emocional, a gente consegue superar um término de um relacionamento com muito mais precisão, muito mais rapidez, e a felicidade, a alegria, ela retorna para a vida da pessoa um pouco mais rápida também. Muitas pessoas ficam anos de luto porque sentem falta do personagem, da ideia criada, da ideia de precisão. Então, na maioria das vezes, a gente não vai sentir falta da pessoa, e sim da ideia que a gente criou em cima dela. Em um relacionamento normal, onde você não criou tantas fantasias, provavelmente em pouco tempo você já vai ter superado esse término e já vai estar seguindo a sua vida normalmente. Então a melhor coisa a fazer é não criar um personagem, não criar dependência emocional, não achar que aquela pessoa é algo que ela não é, porque nós somos pessoas únicas. Cada um carrega um universo dentro de si. Então é importante entender isso. Eu tenho vídeos aqui que eu falo sobre sinais de traições. A partir do momento que a gente começa a trabalhar dentro da gente, que as pessoas elas não são nossas, nós não somos donos de ninguém, você já começa a ter um relacionamento diferente. Óbvio que você vai ter a fidelidade, que você vai amar aquela pessoa, mas sem esperar que ela seja um objeto seu, sem construir uma ideia de que talvez ela não seja. Então, quando vier o fim, você consegue lidar melhor com isso. E, como eu falei, eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre 5 sinais silenciosos de traição. E quando isso acontece, quando isso está acontecendo, já é um presságio que o relacionamento está chegando ao fim, que essa pessoa ela não está na mesma página que você. E se você já criou um personagem ao redor dela, o seu sofrimento no término vai ser extremamente ruim, vai ser difícil de lidar. Então é isso. Então tem que saber lidar com o luto, saber que isso é normal, é comum, o sentimento de perda, mas a gente não pode deixar isso nos consumir, que esse sentimento nos consuma, que nos traga para baixo, e a gente fica naquele pensamento anti-vida. A gente tem que seguir em frente, seguir com nossos hobbies e entender que cada pessoa nesse mundo é um ser humano livre, não são nossos, não são objetos nossos, nós não possuímos ninguém, nem mesmo o nosso corpo a gente possui. É um empréstimo que logo, em algum momento da vida, nós entregaremos à Terra. Então, a partir do momento que a gente tem isso em mente, a gente para de transformar pessoas em ídolos, em pessoas em fantasias diversas e ficar extremamente apegado àquilo, porque a qualquer momento pode e vai embora. Então, se você está passando por isso, você entendeu o luto, a saudade, a abstinência e o vazio, que é o que nós sentimos num término de um relacionamento, você precisa saber que isso não é o fim e precisa alinhar a sua mente de acordo com os seus sentimentos e seguir em frente para a sua mente não te dominar e te trazer doenças diversas e te deixar apegado por algo fantasioso que você criou na sua mente.